Quem acredita que Jesus está voltando? Quem acredita que o céu é real? Quem acredita que o inferno existe? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nossa amada irmã Ezequiel que nos fez o convite. Eu quero trazer um abraço do meu pastor, presbítero Edivaldo, congregação do Cruzeiro. Alguns irmãos aqui já foram lá numa festa de jovens. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Deus colocou a palavra no meu coração, irmão. E eu não posso fugir dessa responsabilidade. Porque Deus me chamou, como a irmã falou aqui, para fazer uma obra. E quando o irmão Ezequiel nos convidou, nós falamos, amém, vamos estar aqui, só que lá para cá precisamos passar uma luta. E eu fiquei falando onde eu estava na hora do almoço, estudando a Bíblia. Falei, se ele me ligar, eu não vou aparecer lá não. Mas sabe que Deus ele é tão bom. E o Arão, acabei de falar, o Arão me ligou. Eu falei, não, eu vou falar em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Prometo aos irmãos que eu não vou enfadar os irmãos, que eu não vou passar da meia-noite. Nós vamos para casa um pouquinho mais cedo, porque estamos cansados, a carne cansa, trabalho, sol quente, esforço físico, mas Deus dá vitória, amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Lucas, capítulo 16, versículo 23 e 24. Vamos esperar todos os irmãos achar para que nós possamos junto compartilhar a palavra de Deus. Nós não podemos fugir da realidade, irmãos. Deus colocou a palavra no meu coração e nós temos que pregar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Nos últimos dias aí nós estamos vendo as igrejas pregar a bênção, pregar prosperidade, mas não prega a real palavra de Deus. E nessa noite nós vamos falar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A igreja achou? Amém? Eu convido a igreja, em voz de coro, ler o versículo 23 e o versículo 24. Os irmãos podem ler. Está atormentada aonde? Está atormentada aonde? Agora os irmãos, prestem atenção. Mateus 27, 22 diz: E disse-lhe Pilatos, que faremos então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Os irmãos pudessem sentar em nome de Jesus. Feche seu olho em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor Deus. Pai, aqui estamos, meu Pai, para pregar a tua palavra. Deus, que eu não venha falar nada de mim, que venha ferir a tua noiva, a tua igreja, Senhor. Senhor, usa a minha vida aqui nessa noite, meu Pai, para ministrar a tua palavra, porque pessoas entrou aqui, meu Pai, com vontade de abandonar tudo. Mas depois dessa palavra, meu Pai, depois desse culto nessa noite, meu Pai, a unção do céu vai descer sobre este lugar. E que nós vamos sair daqui transformadas pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Eu quero justificar aqui a ausência da minha esposa, não pôde estar aqui com a gente hoje, mas o mais importante é Jesus Cristo e o Espírito Santo está aqui. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e abrimos em Romanos capítulo 3, versículo 23, lá está escrito: E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram e não chegam mais na presença de Deus. A Bíblia diz nesse versículo, irmãos, queremos e trazendo promoção que nós estávamos todos condenados. Sabemos nós que estávamos condenados ao fogo eterno, aonde Deus preparou para o diabo e seus anjos. A Bíblia nos diz, irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 6, que quando Deus chama Isaías, a Bíblia nos diz que Deus ele começa a falar algo para Isaías. O anjo chega diante do altar, tira uma brasa viva, toca na boca de Isaías, no lábio de Isaías, e purifica Isaías, porque Isaías ele tinha um lábio pecaminoso. Mas naquele momento ele
então Isaías começa a ter visão de anjos subindo e descendo e glorificando o nome do Senhor. A Bíblia diz que havia uma conversa dessa forma: quem enviarei, quem há de ir por nós? A Bíblia diz que Isaías ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E muitos pregadores usam esse versículo como uma introdução bíblica para dizer uma conversa de Deus Pai e Jesus Cristo Filho. E eu quero usar isso nessa noite. Eu quero dizer, irmãos, usar uma analogia bíblica, que Deus olhou para a terra e viu o homem condenado, o homem pecado. A Bíblia diz que Deus levantou Adão, Eva, os dois pecaram. A Bíblia diz que Deus levantou Noé. Noé construiu uma arca. A Bíblia diz que aquele povo ali, depois que Noé saiu da arca, Noé bebedou. A Bíblia diz que Noé então cai em pecado. Deus começa a levantar homem na face da terra: Moisés, Abraão, Davi. Deus levanta Salomão. Deus começa a levantar juízes. Deus vai levantando um por um, e a Bíblia diz que todos vão pecando. Deus começa a levantar rei na face da terra, e todos eles vão pecando, ninguém fica de pé. Porque Satanás, ele com a sua astúcia, ele vem de lá para cá e derruba o homem. Só que a Bíblia diz, irmão, um certo dia Deus, ele olha para a terra e não vê ninguém capaz de tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz então que Deus, ele envia Jesus na terra. A Bíblia diz que antes João Batista ele veio preparar o caminho. Havia uma promessa há 700 anos atrás, Isaías profetizando que Deus enviaria um, e o nome dele seria Emanuel. A Bíblia diz, irmãos, que então, um certo dia, uma jovem, uma crente fiel ao Senhor, desposada, a Bíblia diz que o anjo chega para Maria e anuncia a Maria que ela teria um filho. Na hora Maria ela recua, ela fala: não, mas eu não sou casado, o que o pessoal vai falar de mim? A Bíblia diz que Deus fala com o anjo, fala com Maria: mulher, não temas. Eu e você somos dessa forma, irmãos. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, nós recuamos. Quando Deus nos chama para uma responsabilidade, mas não, Senhor, eu não quero, porque o que vão falar de mim? Eu estou chegando agora, eu sou pequenininho, meu irmão. Deus te chamou para uma obra e você vai ter que executar. Deus te chamou para uma obra e é você que vai ter que fazer. Eu aprendi uma coisa, irmão, você que está afastado da presença do Senhor. Jonas, Deus te chamou para aquela obra, não acredita que Deus vai colocar ninguém, não. Você vai ter que fazer, porque enquanto você não fizer, você não vai sair da prova. Enquanto você não fizer, meu irmão, não adianta. Jonas ele teve que sair e ir para o vento da baleia para poder depois voltar e fazer a obra. Deus podia colocar outro, não podia, mas Deus não. Deus falou: você é escolhido, você vai fazer. A Bíblia diz então, irmãos, que aquela mulher engravida. José, sabendo disso, quando ele descobre, ele quer fugir, ele quer recuar, ele não quer ajudar a mulher. A Bíblia diz: os irmãos conhecem o texto. Adiantando o texto para a gente não ficar muito preso aqui. A Bíblia diz que aquela criança nasce. Os magos veem a estrela, seguem a estrela e vão diante de Jesus levar presente. A Bíblia diz que o rei, sabendo daquilo, o rei manda matar, procurar, caçar aquelas crianças. Toda criança de 2 anos para baixo tinha que correr, sendo um homem teria que correr. A Bíblia diz então que Jesus, o anjo manda a mãe e o pai fugir para o Egito. Jesus vai. A Bíblia diz que o rei é morto. Depois Jesus volta. A Bíblia diz que Jesus começa a crescer. A Bíblia nos revela no capítulo em Mateus que Jesus com 12 anos está no meio dos doutores, exortando eles, e eles ficam admirados com a sabedoria. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele vai crescendo. A Bíblia diz que Jesus é convidado para um casamento, e nesse casamento acaba-se o vinho. Jesus realiza o primeiro milagre. Jesus realizando aquele milagre naquele lugar, o povo começou a perceber que ele era diferente. E Jesus começou a fazer milagre. A Bíblia diz que Jesus começou a reunir discípulos. E Jesus sempre anunciava que ele teria que morrer. Jesus ele falava que eu vou derrubar o templo e em 3 dias vou reconstruir. Ninguém entendia o que Jesus estava fazendo, porque só quem tem as coisas espirituais é aquele que vive nas coisas espirituais. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele começa a crescer, começa a juntar discípulos. E a forma de Jesus começa a correr naquele lugar. A Bíblia diz então que Jesus Cristo, ele é batizado. E ele começa a fazer uma grande obra. Aonde tinha pessoa doente, aonde tinha pessoa aleijada, como a irmã até falou aqui, aonde tinha morto, Jesus ele ressuscitava. Só que